Bom, todo mundo já sabe, e já estão cansados de saber, é só olhar para minha cara, que eu sou alemão, né? Nasci na Alemanha propriamente dito. E falando um pouquinho sobre a minha vida pessoal, no tocante mais íntimo, em termos de valores, né? Eu acho que vale a pena citar uma história bem interessante, né? Eu morei na Alemanha no começo da minha infância e minha mãe foi fugitiva da Alemanha Oriental pós-guerra. E ela morou literalmente num estábulo durante um ano e comendo literalmente não sobras, e sim restos de comida. Porque essa história não é triste, essa história é positiva. Nossa família passou por um ensinamento de que não importa o que aconteça, a vida deve ser levada com humor para ser suportável. Então, ela sempre parafraseou isso, né? E a gente sempre viveu essa situação. E também uma frase marcou bastante, minha mãe que é viva, né? Ela sempre me disse: Matias, o que você tem na cabeça ninguém pode te roubar. Eles eram muito ricos na Alemanha Oriental, muito, muito ricos. E passaram de um instante para outro, passaram por uma situação literalmente de fome e miséria. E eu lembro que na época de guerra, assim como meus pais relataram, a fome era tamanha e a falta de perspectiva quando não havia, as pessoas elas comiam terra para encher o estômago e para morrer. Então era uma atitude consciente. Então imagine só, você está com tanta fome que você come terra, porque você comendo terra com muita fome, trava seu sistema. E aí você morre. E aí a questão é como se fosse suicídio, né? E aí vem a outra coisa, né? Quando as pessoas falam, puxa, mas falta de esperança, né? O que é o suicídio? Só para falar um pouco, a gente pode falar isso na próxima vez, né? É o preço que a pessoa está disposta a pagar diante do sofrimento que ela tem. Não foi o caso da nossa família, foi história de sobreviventes, né? Então, começou a daí nossa educação em respeito à alimentação, em respeito ao próximo. E por que eu estou falando isso? Porque isso tem a ver também com valores culturais, sociais, mas também espirituais. Sem entrar no mérito da questão de crença, cada um tem a sua e a defende com seus princípios e conhecimentos, enfim. Mas eu acredito firmemente de que existe um Criador, né? Acredito na existência de Deus, né? E acredito firmemente que existe um propósito na vida. E também acredito que temos instruções natas e até escritas, né, de comportamento adequado para que a gente viva melhor, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque para mim fez muita diferença essa educação que eu recebi em casa, no sentido de cultural, no sentido social, né, de como enxergar a vida, mas também no sentido espiritual de perceber que existe um propósito, existe um motivo para as coisas. Então o ser humano, no meu modo de ver, no modo de acreditar e viver, ele precisa de alguns mínimos, né? Ele precisa... Pode passar, pessoal, pode passar, tranquilo, vai aparecer aí. Tchau. Precisa de 3 coisas básicas, né? Ele precisa do alimento material, né? Ele precisa de uma cama para dormir, de um lar, um teto. E também acredito que ele também precisa de um alimento espiritual. Todos nós, e você analisar a história do ser humano, o ser humano sempre esteve inclinado à adoração. Ou adora-se um deus da natureza, ou um ser único, ou vários deuses, não importa, mas o homem sempre está inclinado a procurar adoração. E isso é tão interessante que mesmo quem não acredita em Deus, está nessa pessoa também a necessidade de adoração. Veja que se adora times, né? Se adora o país, a idolatria no sentido de adoração, né? Popstar, né? Então o sentido da adoração a algo já é nato do ser humano. De que forma isso me influencia? A partir do momento que você acredita, e eu acredito, que as coisas têm um propósito, e a vida pode ser vivida de forma melhor ou pior, de acordo com como você vive, então você passa a ter limites, você passa a ter regras, você passa a ter preocupação, você não vive mais para você e dane-se tudo. Porque eu acredito, como quem acredita na existência do Criador, em algo futuro. Eu acredito que a vida não se limita ao que nós temos aqui.
Para você ter uma ideia, fazer uma alusão ao lado comercial, por exemplo, né? Vamos dizer que você tem um certo produto. Isso te custa um certo valor e com isso você tem uma certa despesa e uma margem de lucro maior ou menor no seu comércio. Sempre vai ter um produto um pouquinho mais barato, um pouquinho inferior de qualidade. É infinito. Então o ponto é, até que ponto você está disposto a descer essa escala? Por que eu estou falando a palavra escala? Porque cada um tem a sua métrica. É claro que isso que eu estou passando para vocês é fruto de uma certa maturidade. Hoje já tenho mais de 50 anos. Então, para mim, resumindo a história, o lado espiritual é muito importante, faz muito sentido e me dá sentido na vida. Faz eu entender da onde eu vim, por que estou aqui, para onde eu vou. E quando eu falo de valores morais, culturais, olha, Helena, Rafael e Sofia. Você vê pela carinha delas, né? Pessoas com princípios, cultura, alinhados. Eu tenho certeza que essas 3 vidas novas vão dar muita alegria aos pais, né? Aquelas notas boas, né? Mas, enfim, também poder transmitir valores culturais, amizade, eles estão aqui na mesa, conversando, né? Trocando ideia, e certamente isso reflete uma boa educação, valores, princípios. E aí vamos ver esse vídeo agora, você publica, faça favor, que eu falei que a gente vai publicar, para elas ficarem famosas aí, para elas ficarem famosas e quem sabe ficarem ricas e milionárias, quem sabe poder fazer um empréstimo para Joe aqui. Hã? E vai seguir o restaurante agora, ó. Vai seguir o restaurante. Vamos ver ele seguindo o restaurante agora ao vivo. Vai ter que seguir o restaurante também. Já tá Isso. seguindo, Pronto. mais um seguidor. Isso. Que aí eu não sou Isso, demitido, vamos fazer entendeu? isso, então. Vamos achar Pronto. seguidores assim? Vamos. Que aí eu não sou demitido, entendeu? Porque eu trabalho pra ele. Isso.